Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa e nessa oportunidade tão feliz, vamos para uma meditação na Palavra de Deus. Baseado na carta do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15 e o versículo 50. Paulo está dizendo: Eu vos digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A carne e o sangue, o apóstolo Paulo afirma, não podem herdar o reino de Deus. Então significa que esta carne que eu tenho, que você tem, que nós temos, esses ossos, esse corpo que nós temos, do jeito que está, ele não pode entrar no reino de Deus. Ele não pode herdar o reino de Deus. Aí vem uma pergunta, vem uma interrogação. Mas se o meu corpo, o meu sangue, a minha carne não pode herdar o reino de Deus, como que se entra então no reino de Deus? Isso que é interessante. Se o nosso corpo, nosso sangue não pode herdar o reino de Deus, é porque é preciso de um corpo glorificado. Um corpo que nós chamamos pela Bíblia Sagrada de glorificado. Que só Jesus pode dar esse corpo glorificado. Não é mais o corpo do sangue, não é mais o corpo dessa carne que nós temos. É o mesmo corpo, mas numa outra dimensão, não desta dimensão. É um corpo glorificado. Porque lá no céu, onde está o trono de Deus, onde tem querubins, serafins, arcanjos, anjos, onde tem lá servos de Deus, patriarcas, profetas, não existe lá corpo como nosso sangue. Não existe lá corpo como o nosso corpo, como o sangue que nós temos correndo na veia. Não. Deus é espírito. E todos que estão lá com ele são espírito e são corpos glorificados. Que é um exemplo. O Senhor Jesus, quando subiu no monte para orar e chamou Pedro, Tiago e João, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, na oração, o rosto dele brilhou como o sol. As suas vestes ficaram tão brancas como nenhum lavadeiro da terra poderia deixar. Ele flutuou. E vieram da eternidade dois personagens, heróis da fé, conversar com o Mestre. Vieram quem? Moisés e Elias. Moisés que quando faleceu, Deus escondeu o seu corpo e ninguém achou. Mesmo o diabo tentando procurar o corpo de Moisés, Deus escondeu, e quando Deus esconde, ninguém acha. E Moisés estava ali, no Monte da Transfiguração, não mais com aquele corpo que ele veio a falecer, mas um corpo diferente, um corpo de glória, um corpo que não sabemos dar detalhes minuciosos, mas é um corpo que não era o corpo da carne e do sangue, porque esse tipo de corpo não entra no reino dos céus. E lá estava, junto de Moisés, o profeta Elias. Profeta Elias que foi arrebatado ao céu, num redemoinho com carros e cavalos de fogo da parte de Deus o levando para o céu. Aí você pode pensar, mas então o corpo de carne do profeta Elias e o sangue dele entrou no céu. Não.
naquele poder que Deus havia mandado para arrebatar o profeta Elias, na certa, no caminho dele subir ao céu, ele recebeu um corpo glorificado, que já não era mais o corpo da carne, que não era mais o corpo do sangue, era um corpo glorificado. E lá estavam os dois, com um corpo glorificado de tal maneira que eles estão no reino de Deus, estão diante do Eterno lá no céu. E agora o próprio Jesus falando com eles. Foi uma glória tão grande em Cristo, que Jesus não estava mais com o seu corpo natural. Jesus estava glorificado também, no mesmo nível, na mesma dimensão que eles, porque o rosto do Senhor ficou com um brilho de luz maravilhosa. As suas vestes ficaram brancas, como ninguém consegue ter um branco daquele. Jesus estava com eles em corpo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Esse corpo glorificado que Deus dá nos faz lembrar de Adão no jardim do Éden. Porque Adão, Eva, antes da desobediência, antes do pecado, eles tinham uma glória com eles muito grande, que podiam falar com Deus. Deus os visitava na viração do dia. O jardim do Éden era como se fosse o lugar santíssimo do tabernáculo, o lugar santíssimo do templo de Salomão, porque ali Deus vinha e falava com o homem. Mas depois da queda, Adão perdeu aquele brilho, aquela luz, aquela glória. Mas o corpo que aqueles que creem em Cristo terão é mais glorioso do que aquele que Adão tinha quando foi criado pelas mãos do Todo-Poderoso. É um corpo conforme o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um corpo de glória, louvado seja o nome do Senhor. Agora, para receber esse corpo tão especial, esse corpo maravilhoso para se entrar no céu, é preciso que Jesus conceda esse corpo. Eu, você, nós, só conseguimos ter esse corpo de carne que temos, esse corpo que corre o sangue. Nós não temos esse poder de transformar o nosso corpo num corpo de luz, um corpo de glória. Nós não temos esse poder. Então, quem tem esse poder? Jesus tem esse poder. Se temos comunhão com Ele, um dia Ele vai transformar esse nosso corpo em um corpo de glória. Agora, para Jesus transformar o nosso corpo em um corpo de glória, é preciso viver uma vida não massacrando a vontade do Espírito Santo dentro de nós, mas vencendo e subjugando a carne e tendo uma vida guiada pelo Espírito. Para um dia recebermos esse corpo de glória, precisamos fazer em primeiro lugar a vontade do Pai Celestial. Glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Para um dia recebermos esse corpo de glória, não podemos ter uma vida carnal, cheia de concupiscências, de lascívia, de cobiça, nem uma vida materialista, só pensando em se dar bem e se julgando melhor do que todo mundo, quebrando o santo mandamento que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o apóstolo Paulo também diz: considerai os outros superiores a si mesmo. Porque Deus veio para levantar pelo sangue de Cristo um povo piedoso, perdoador,
paciente, sem malícia, cheio de misericórdia. É esse povo que vai receber um corpo glorioso, um corpo glorioso. Aí você me pergunta, mas pastor Rogério, e as pessoas que não forem entrar no céu, ficarão sem corpos? Não. Entendemos que ficarão com corpos, porém, corpos corrompidos, corpos sem ressurreição, corpos apodrecidos, corpos sem a vivificação do Senhor Jesus. Quer uma comparação disso? O inferno existe. Esse exato momento que estamos meditando na palavra de Deus, quantas milhares e milhões de pessoas não estão naquele lugar de tormento? Quantos milhões de pessoas estão naquele lugar de tormento? E o corpo que eles têm lá? Um corpo corrompido, um corpo apodrecido, um corpo que não é o glorificado. No dia do juízo final, que a Bíblia diz, o mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos, o inferno dará os seus mortos. Como que eles estarão comparecendo diante do trono branco de Deus? Nenhum deles com corpo glorificado. Todos com corpos corrompidos, todos sem ter o poder do Senhor Jesus para dar um corpo de paz, um corpo para ter plenitude de felicidade, um corpo que não sente dor, não sente cansaço, não sente fome, um corpo preparado para ser cheio e pleno do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sinta o amor de Deus na tua vida através dessa palavra. Se Deus está nos alertando através dessa palavra, é para que nós possamos viver uma vida de renúncia, de negarmos a nós mesmos, tomarmos a cada dia a cruz e seguindo ao Senhor. Vivemos uma vida de piedade, sem ficar julgando tudo, sem ficar julgando a todos, sem ficar caluniando, criticando, defamando, fofocando. Que possamos renunciar tudo isso e a nossa boca ser tocada com brasa viva do altar da parte de Deus, para estarmos em vigilância, como diz o salmista. Coloca um anjo na minha boca, Senhor, para guardar os meus lábios. Então é isso que Deus tem para cada um de nós. Aqueles que não são de Cristo herdarão eternamente um corpo corrompido. Mas aqueles que são do Senhor Jesus vão receber um poder e um corpo de glória. Mas o que é esse corpo? Eu vou te dar uma demonstração do poder de Cristo num exemplo bíblico. A ressurreição do Senhor Jesus, no dia da ressurreição, o domingo da ressurreição, emanou um poder tão grande, uma virtude, uma energia da ressurreição do Senhor, que a Bíblia diz que muitos santos que haviam falecido estavam enterrados, sepultados. O poder da ressurreição do Senhor ressuscitou esses santos. E eles foram vistos na cidade de Jerusalém. E as pessoas os reconheceram. Você imagina uma pessoa se aproximando de um servo de Deus que ressuscitou e dizendo: mas servo de Deus, você está aqui? Você parece bem? Você está aqui, mas você havia falecido? Você foi sepultado? Como é que você está aqui? E esse santo que ressuscitou, obviamente deve ter respondido: sabe o domingo da ressurreição do Senhor Jesus? Sim, eu ouvi falar. Saiu um poder tão grande do Senhor Jesus. Saiu uma vida tão grande da ressurreição dele. Alastrou uma virtude de Deus tão grande da ressurreição dele, que não somente eu,
mas vários servos de Deus como eu fomos levantados da sepultura e voltamos à vida. Olha o poder da ressurreição do Senhor Jesus como é. Então eu quero concluir essa reflexão dizendo um mistério, diz o apóstolo Paulo. Um mistério. Nem todos dormiremos, nós os que esperamos em Cristo, mas todos seremos transformados. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, isto é, receberemos um corpo de glória. Significa que nesses 2000 anos que o Senhor Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário, todos aqueles que morreram em Cristo, vivendo uma vida de comunhão com o Espírito Santo, quando Jesus vier para arrebatar a igreja, todos esses vão ressuscitar. Vão ressuscitar com corpo de glória, vão ressuscitar com corpo de paz, vão ressuscitar com corpo de felicidade, vão ressuscitar com corpo para poderem viverem diante de Cristo, diante do trono de Deus, diante dos milhares de anjos. Corpo glorificado. E os que estiverem vivos na volta de Jesus, os vivos vão receber um poder tão grande que tudo isso que é mortal, essa carne, esse sangue, esses ossos, vão ser dominados pela imortalidade. Tudo isso que é corruptível, que é passageiro, vai ser dominado pela incorruptibilidade. E aqueles que esperam no Senhor Jesus, aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus, aqueles que estão dizendo, ora vem Senhor Jesus, Maranata, nós estamos te aguardando, vem Senhor. Esses vão alcançar um corpo glorificado. Então lá no céu será uma maravilha. Os anjos com uma natureza do corpo, os profetas, patriarcas, com um tipo de corpo, e a igreja, um corpo glorificado, semelhante ao do Senhor Jesus, pelo seu grande poder. Oh, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Que Deus abençoe a sua vida através desta palavra e que possamos juntos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém.